Viva. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos compartilhar agora, escutar a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor tem para mim, para você, a palavra que o Senhor tem para nós. E por isso que quando nós cantávamos, eu também pedi a Deus que pudesse preparar o nosso coração, porque a palavra de Deus vai dizer que o nosso coração é como uma terra, não é mesmo? E quando essa terra é fértil, é preparada, a semente que é a palavra do Senhor cai nesse coração, nessa terra boa. E aí sim ela cresce, gera frutos, gera transformação, gera conversão, gera vida nova, gera renovação na nossa vida. Mas se o nosso coração estiver fechado, ou se nós estivermos desatentos, a gente não permite que essa palavra cresça. E aí é como deixar que entre por um ouvido e saia pelo outro. Por isso, meu irmão, minha irmã, te convido a estar consciente nessa pregação, nessa partilha da palavra. Consciente do que está acontecendo aqui agora. É o Senhor que está falando com você. Eu sou apenas um instrumento, igual o violão nas minhas mãos. Tira o violão da minha mão, está lá paradinho agora. Não faz nenhum barulho. E assim também eu agora. Sem o Espírito Santo do Senhor me conduzindo, eu não sou nada. Sou apenas um ser humano qualquer, de carne, osso e sangue, mas meramente humano. Talvez poderíamos dizer até meramente um animal, né? Não é assim que a gente é reconhecido também aí na biologia, né? Nos estudos? Somos um animal, mas um animal racional que pensa. Só que o Espírito Santo, quando habita em nosso coração, faz de nós mais do que isso. Faz de nós filhos de Deus. O sol é lindo. A lua é linda, a natureza e os animais são lindos, mas não são filhos de Deus. São meras criaturas, meros animais. Você não. Olha a sua importância. Você é filho, filha amada de Deus. Casa aonde habita o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, o amor do Pai e do Filho, que estava presente lá no início do mundo, né? Que fez com que Jesus se encarnasse no ventre de Maria, que faz com que na celebração da Santa Missa o pão se transforme em vinho, que faz com que os milagres aconteçam. Ele gosta de morar dentro do seu coração, dentro de você. Olha que maravilha, olha que bênção, meu irmão, minha irmã. E aí, é claro que a temática que eu preparei foi em vista, então, aí do cerco, não é verdade? E eu gostaria ainda de fazer valer essa pregação. Penso que não foi por acaso, nada é por acaso, nada é por acaso. Por isso a gente não deve desanimar, não deve, puxa vida, não foi como eu queria que fosse. Não, nada é por acaso. E mesmo quando algo dá errado, Deus é tão poderoso, é tão bondoso, é tão misericordioso, é tão maravilhoso, que de algo errado Ele traz algo bom, algo certo. Ele endireita as coisas, Ele não joga fora, Ele aproveita as situações, mesmo aquelas que dão errado. Por isso, te convido nessa noite a reafirmar no seu coração que nós não estamos aqui por acaso. Estamos aqui porque o Senhor tem uma palavra para nós. Amém? Amém. Quero começar de uma forma bem breve, tá bom? Mas vai ser muito importante contar essa breve historinha, porque ela vai jogar luz para aquilo que nós vamos daqui a pouco ler na palavra, ler na Sagrada Escritura, tá? Vocês já ouviram falar daquela história de um rei que resolveu colocar
Vocês lembram do pau de sebo? Que é um poste grande, cheio de um negócio escorregadio, que as pessoas sobem, tentando lá em cima alcançar um prêmio. Ele fez isso lá no seu reinado. E aí, lá em cima, ele colocou uma caixa cheia de presentes, comidas, chave de casa, chave de carro. Pensa tudo aquilo de bom que uma pessoa pudesse ter para ter uma vida plena, uma vida boa, uma vida digna. E aí o povo ficou doido, né? Todo mundo começou a querer subir, e o pessoal vai, e ninguém conseguia. Chegava na metade, descia. E assim foi, e ninguém conseguia. Até que veio um cara profissional, já escalava as montanhas, o cara era bom nesse negócio de escalar. E veio a reportagem, até filmou o cara ali, né? Porque ninguém conseguia. Quem sabe esse profissional mais conhecido aí, né? Que já escalou várias montanhas, já vários lugares, conseguisse então escalar aquele pau de sebo, veio com seus equipamentos e tudo. E ele tentou, 1, 2, 3, 5 vezes, nada, nem o cara profissional conseguiu. De repente, o povo estava ali reclamando, o profissional já estava dizendo, né, o alpinista que chama, né, o cara que é profissional nisso, já estava dizendo que era impossível, que se ele que era profissional não conseguia, ninguém ia conseguir, que todo mundo tinha que desistir daquilo, que o rei provavelmente fez aquilo para tirar uma onda da cara das pessoas. E estava aquele furdunço danado ali, todo mundo murmurando, reclamando. Enquanto isso, sem falar nada, um menino magrelo veio passando entre as pessoas e começou a subir. E ele estava quase lá em cima e o pessoal, não, você não vai conseguir, para, é bobeira, deixa de ser bobo, cara, desce daí, ninguém conseguiu. E ele acabou escorregando. E quando ele escorregou, ele percebeu que quando ele caiu, estava já meio suado, meio aquela gosma, né, grudenta não, aquela gosma que fazia escorregar, né, já grudou ali, se misturou com as pedrinhas do chão, e ele percebeu que aquilo poderia gerar um atrito e ajudar ele a subir. Então rapidamente, com essa criatividade que ele teve, ele começou a subir de volta, e o pessoal começou a falar que ele não ia conseguir, que era para desistir, que não adiantava ficar tentando. E ele foi, chegou lá, deu um tapa na caixa, desceu antes que a caixa caiu nos braços dele, ele saiu correndo para casa. O pessoal ficou assim, né, aquele silêncio. E aí foram até ele, inclusive aquele profissional que era um doutor em escaladas, né, e chegou lá assim, descobriram onde era a casa do menino, já estava rolando uma festa lá, porque imagina que alegria ganhar aquela caixa cheia de coisas boas, né? Tava com a vida feita. E chegou lá e foi conversar com o pai do menino, né? E, afinal de contas era um garoto. Então foi falar com o responsável dele, o seu pai. E ele perguntou, e aí, eu quero saber qual que é o segredo desse rapaz, que eu quero aprender com ele, quero levar ele para as universidades, ele tem que ser meu ajudante, tem que trabalhar comigo, porque como que ele aprendeu essa técnica de escalar, né? E daí ele falou assim, não, ele não fez técnica nenhuma não, é que é o seguinte, nós aqui somos muito pobres, e esse meu filho aqui já faz 3 para 4 dias que não come nada, ele está morrendo de fome, e não só ele, como nós aqui em casa, quando ele viu que aquilo era de graça, que bastava ele subir e gratuitamente ele ia receber tudo aquilo de bom que estava dentro da caixa, ele fez com que a fome que estava dentro dele impulsionasse e fizesse ele subir até lá. Daí ele ficou assim, nossa, que bonito, olha que interessante, né? Mas me diz uma outra coisa, ele é um menino, aquela multidão de pessoas estava também dizendo que ele não ia conseguir, que ele não seria capaz, porque eu, um profissional já forte, com experiência, não consegui. Todo mundo falou isso para ele, como é que mesmo assim, ouvindo tudo isso, ele não desanimou? Aí foi que o pai disse, e esse é o segundo segredo do meu filho, ele é surdo. Então ele não escutou nada das baboseiras que você estava dizendo para ele. E isso não afetou em nada a determinação daquele menino em subir e alcançar aquilo que é de graça. Você está entendendo onde eu quero chegar? Quando nós nos propomos a fazer
um cerco de Jericó, ou uma campanha de oração, ou uma novena, ou simplesmente um grupo para que a gente clame o derramamento do Espírito Santo, a gente precisa ter presente duas coisas. Primeiro, é de graça. Você não tem que pagar para Deus te dar o Espírito Santo, gente. É de graça. Não é nem mérito. É de graça, é porque Deus é amor e é bondade infinita e quer derramar o Espírito Santo na sua vida. Ele quer te dar os dons, os carismas, seja de cura, de música, de pregação, de intercessão, de milagres, seja daquilo que a igreja de Cristo precisa, porque os dons, os carismas estão aí para quê? Para o serviço, para o bem comum nosso, da comunidade, certo? Ninguém tem um dom, recebe o Espírito Santo, eu tenho dom. Eu não toco violão só para mim, eu não prego só para mim, eu toco para os outros, eu prego para os outros. É claro, óbvio que, estou falando aqui que em primeiro lugar, óbvio, né, vocês estão entendendo? Primeiro a gente faz tudo para Deus, mas a Bíblia mesmo fala que se você faz tudo para Deus, diz que ama a Deus, mas não faz nada pelo próximo, não ama o próximo, você é um mentiroso. Então, o Espírito Santo é dado de graça. E essa é a primeira coisa que você tem que ter clareza. Quando você se coloca em oração e clama, ele vem, porque ele é de graça. Mas daí você precisa da segunda coisa, para se encher desse Espírito Santo, que é você ter fome, não de comida, mas fome de Deus. Fome, sede e, é claro, ser surdo. Ser surdo para quê? Ser surdo para as vozes que vão dizer, para com isso. Isso é coisa de doido ficar cantando, louvando, orando em língua, buscando. Isso aí já era, acabou. Isso aí é coisa de antigamente. Isso aí, para. Isso aí é só algo psicológico. Isso aí é bobeira. As pessoas podem dizer isso e tem alguém que é especialista em falar isso, que é o encardido, o diabo. Ele é especialista em falar essas coisas de uma forma que você, bobão, bobona, me permita dizer isso, eu falo isso para mim também. Quantas vezes aqui o bobão aqui acreditou que não valia a pena ter tanta fome, ter tanta sede, que não valia a pena buscar o Espírito Santo, e aí deixamos de alcançar a graça. Que não seja assim daqui para frente, que nós possamos retornar agora desse momento de pandemia, já que podemos agora aos poucos ir se encontrando presencialmente, meu irmão e minha irmã, e permita-se acreditar de que o Espírito Santo é uma graça que Deus quer derramar no seu coração, mas se você não tiver o desejo ardente, a fome, a sede de querer esse Espírito Santo, ele não entra no seu coração, ele não transforma na sua vida, porque o Espírito Santo é educado. Você precisa querer, e querer significa deixar, significa acreditar. E quando você faz isso, aí ele entra, aí ele transforma, aí ele muda a sua vida. E mudando a sua vida, muitas coisas ao seu redor vão mudando. Mas para que ao seu redor precise mudar, quem tem que mudar primeiro? Você, eu. Se a gente não muda, se a gente não se abre para que Deus age através de nós, como é que nós vamos transformar a vida dos outros? Se eu não deixo Deus transformar a minha vida, quem sou eu para querer ser um agente que vai ser transformador na vida das pessoas? O que adianta eu querer falar de Deus para o outro se eu não falo com Deus? É preciso primeiro eu fazer a experiência. E aí eu me lembro, quando eu estava na Canção Nova, há muitos anos atrás, a minha primeira experiência, eu precisei de acho que mais de um ano, quase 2 anos, para poder fazer essa experiência do batismo do Espírito Santo, da oração em língua, de sentir de fato o meu coração arder pela uma presença viva de Deus. Eu lembro que eu estava, em alguns momentos até assim, uma vez eu estava numa missa lá na Santa Rita de Cássia,
E aí eu senti como que uma brisa suave, gente. E eu pedia, Senhor, eu quero orar em língua, eu quero ser batizado no Teu Espírito Santo. Mas eu tinha medo, eu achava que era loucura, eu achava que era uma coisa meramente humana, né? Algo só psicológico, que o pessoal faz uma lavagem na cabeça. Então aquilo foi me impedindo. Por isso que eu estou falando isso, é porque eu vivi. E aí eu tinha medo de fazer de conta que eu estava orando em língua, eu tinha medo de fazer de conta que eu era da renovação carismática, não é? Que eu sentia tudo aquilo e no fundo eu não sentia nada. E esse medo, até certo ponto, foi bom, porque ele me levou a fazer uma experiência real com o Espírito Santo. E é isso que eu quero provocar você nessa noite. Se você ainda não tem uma experiência real com o Espírito Santo, busque ter essa experiência. Se você já teve, renove isso, meu irmão. Renove isso, minha irmã. Porque muitas pessoas precisam de você. Você vai ser o portador. Vai ser o portador dessa água viva que vai levar essa água viva, essa mensagem, o Evangelho. Você vai levar Jesus, vai levar o Espírito Santo, vai levar o Salvador que nos salva para outras pessoas. Mas se você não experimentar primeiro, como é que você vai fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? E eu lembro até assim que quando isso aconteceu, eu cheguei em casa e eu rezava diferente. Porque não era um Deus assim que falaram para você que existe, né? Você percebe que, caramba, olha só que legal, Deus existe de verdade. Não é uma historinha que o catequista contou, que os padres, que as freiras, que as pessoas da igreja contam. Deus é real. E eu lembro muito bem, até quando eu cheguei em casa, teve um dia lá, eu tinha acabado de ter passado por essa experiência. Eu lembro que minha mãe e meu irmão estavam rezando o terço, e eles estavam rezando assim: Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Era nítido. Eu tinha acabado de vir para um lugar que estava pegando fogo do Espírito Santo. Eu lembro até hoje que eu falei assim para ele: não, gente, não é assim que reza. É Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, sabe, com fervor. É claro, esse é o primeiro amor, na verdade. Nenhum casal, por mais que se ame, vamos comparar aqui, ele vive igual um casalzinho de adolescente. Isso que eu estou dizendo aqui é o primeiro fogo, né? Mas é óbvio também que a gente tem que ter esse discernimento do que é maturidade na vida espiritual, na intimidade com o Espírito Santo, e o que é esfriamento. Um casal maduro que se ama tem seus gestos de carinho, tem a sua paixão, tem seu amor, tem seus encontros íntimos, seja para conversar, para namorar. Agora, um casal que esfriou, ele parece estar morto, né? Não conversa, não pega na mão, não faz um agrado. E tá cheio, infelizmente, hoje em dia, tá cheio de católico e carismático, estamos num grupo de oração, que esfriou, perdeu essa paixão, essa intimidade com o Espírito Santo. E deixou de clamar o Espírito Santo todos os dias para que seja um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Aí não dá. Porque se você não tiver cheio do Espírito Santo, você vai, sabe, ficar cheio do quê? De nada. Exatamente. Porque tudo que o mundo oferece não preenche você. E aí você vai ficar vazio, vazia. Aí vai ser um cristão, um católico triste, que não consegue dar a volta por cima, que não tem o mínimo de sabedoria para ter as melhores escolhas, para aconselhar alguém, para educar uma pessoa, para escolher o que é bom para si, o que é bom para o outro, para a família, para ajudar a escolher o que é bom para a comunidade, para a igreja de Cristo. Perceba, sem o Espírito Santo, sem estarmos cheios do Espírito Santo, não existe igreja, não existe comunidade. Como eu disse na hora do louvor, nós não somos um grupinho de pessoas, nós somos igreja de Cristo. Não importa se estamos em 2 ou 3 ou 1000 ou 1 milhão de pessoas. Onde 2 ou mais estão presentes, estão reunidos, o Senhor está presente. Se você é um batizado ou uma batizada, você carrega a marca do batismo em você. Você é casa do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã.
E aí a gente precisa escutar. Escutar o Senhor. Pega a sua Bíblia e, por gentileza, procura lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo do 8 ao 9. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 8 ao 9. Deuteronômio, capítulo 34, versículo do 8 ao 9. Vai dizer assim: os israelitas choraram durante 30 dias nas planícies de Moabe, e passado esse tempo, acabaram-se os dias de pranto, consagrados ao luto por Moisés. Josué, filho de Num, ficou cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as suas mãos. Os israelitas obedeceram-lhe, assim como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Esta é a palavra do Senhor. Perceba ali, ele ficou cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha lhe imposto as mãos. E os israelitas obedeceram-lhe. Outra palavra similar para obediência é escutar. Os israelitas o escutavam. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E ele também... Por que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus? Porque ele também escutou Moisés. E por que Moisés era cheio do Espírito Santo de Deus? Porque Moisés escutou o Senhor. Perceba a palavra escutar. Maria escutou o anjo. Abraão escutou o Senhor. A profetisa Ana era uma mulher que vivia no templo, escutava o Senhor. Começa a perceber onde eu quero chegar, meu irmão e minha irmã. Precisamos ficar surdos, lembra da historinha? Para as coisas do mundo, mas ouvidos bem abertos para o Senhor. Para o Senhor. Esse é o segredo de Moisés, dos profetas, dos homens e mulheres de Deus. Esse é o segredo de Josué, que vai sim trilhar esse percurso de vitória, que vai culminar com a derrubada das muralhas de Jericó. Por isso o cerco de Jericó. Perceba, por que ele fez todo aquele, 7 voltas, tocando 7 vezes as trombetas. Tudo, obedeceu. O que Josué fez para conseguir a vitória? Escutou. Se você não escutar o Senhor e parar de escutar o mundo, parar de escutar o encardido e dar ouvidos a Deus, a palavra do Senhor, você jamais vai vencer. A vitória começa pela escuta. É na escuta que iniciamos processos de vitória na área financeira, afetiva, familiar, profissional, no trabalho, na área de igreja, em qualquer área. O Senhor vai te dar vitória a partir do momento que você iniciar um processo de escuta atenta do Senhor. Senão você vai se perder. Senão nós vamos pelos nossos próprios passos, pelo nosso humano. Esquecemos que o Senhor tem o melhor para nós. A melhor estratégia para vencer. A melhor estratégia para guerrear. Porque essa é a palavra, não tem outra. Nós cristãos vivemos numa constante batalha, em constantes cercos de Jericó. Não é só um de 7 dias. São constantes cercos de Jericó que nós cristãos, ainda mais no mundo de hoje, vivemos. E essa batalha precisa das armas da fé, do amor, da escuta atenta à palavra. Porque se você não escutar, como é que você vai ter fé?
Não é isso que diz na palavra também? Né? A fé vem pelo ouvir. Se você não escuta, você não tem fé. Te pergunto, não responda. Quanto tempo você está dedicando para escutar o Senhor? Pense, se autoavalie e tome uma atitude daqui por diante. Porque às vezes você até destina um tempo para a oração, para escutar o Senhor, mas será que você não está vivendo esse tempo de qualquer jeito? Como é que você quer vitória na tua vida? Como é que você quer derrubar muralhas na tua vida se você está escutando de qualquer jeito? E aí alguns de nós podem até justamente reclamar com o Senhor e dizer: Senhor, mas eu já rezo tanto, eu já fiz 3 cercos de Jericó seguido, eu já fiz 10 rosários e nada aconteceu. Sabe até quando você tem que orar para a graça acontecer? Até acontecer. Até acontecer. Porque orar não é simplesmente pedir coisas. Orar é um relacionamento constante com o Senhor. Não é só para alcançar graças. Por isso, se eu alcancei a graça, eu vou louvar, eu vou bendizer. Se eu não alcancei a graça, eu não interessa. Eu continuo pedindo, eu continuo agradecendo por outras coisas. Eu continuo louvando, escutando a palavra, entende? Jamais, meus irmãos, podemos desanimar de orar. Repito, porque orar não se trata de pedir coisas e receber. Se trata de, até fecharmos os olhos, juntarmos os pezinhos, né? E pela misericórdia de Deus aí possamos nos encontrar com Ele, ou no mínimo aí no purgatório, né? Que é meio caminho andado para a gente chegar lá no céu. Que a gente até lá tem atitude de escuta. Escuta e busca desse Espírito Santo de Deus, desse Deus que quer nos encher do seu amor, do seu Espírito Santo. E só para terminar, gostaria de testemunhar que vale a pena você insistir. Vale a pena você insistir, meu irmão e minha irmã. 2 situações rápidas para terminar, como testemunho mesmo. Que através do rosário e do cerco de Jericó, e quando eu falo rosário e cerco de Jericó, eu não estou falando de um rosário, e não estou falando de 7 dias de oração. Eu estou falando de vários 7 dias, terminar um cerco, começar o outro, terminar um cerco, começar o outro, até a graça acontecer, que eu vou testemunhar. E também do rosário, um rosário hoje, outro amanhã, e assim vai, até a graça acontecer. Eu trabalhava num lugar, e eu vou ser bem breve mesmo, contar só o essencial para você, em que eu não estava me dando bem com a coordenação, com as minhas chefes, né, daquele ambiente. E realmente eu estava assim, não queria mais trabalhar lá. Só que eu já estava há muito tempo lá, e aí quando você está muito tempo no lugar, você não quer pedir a conta, porque você quer ganhar os seus direitos, não é? E aí, como é que eu ia fazer? Elas não queriam me dar conta, porque elas também não queriam me dar meus direitos, e eu não queria pedir a conta, porque eu não queria perder os meus direitos. Foi então que eu comecei uma batalha de cerco de Jericó e rosário. E foi 1 semana, 2 semanas, perdi até a conta, mas mais ou menos ali foram 1 a 2 meses, E acredite você, estou contando resumidamente, né? Não dá para dar muitos detalhes, então a gente vai passar a noite aqui. A mágoa, o rancor que eu tinha no coração daquelas pessoas foi neutralizado, aniquilado, sumiu. Deus tirou do meu coração. A mágoa que aquelas pessoas tinham de mim sumiu. Ficamos bem. E sem eu pedir, eles me chamaram e fizeram um acordo comigo, fizeram um acerto comigo. Eu ganhei um bom dinheiro que na época ajudou muito eu e minha esposa, né, minha família.
muito, como a gente precisava daquele dinheirinho. E era humanamente impossível. Mas no momento que eu me propus a fazer cerco, nem que fosse um atrás do outro, e rezar o terço, rezar o rosário um atrás do outro, Deus foi transformando o meu coração, foi transformando o coração daquelas pessoas e transformou a realidade. Perceba, a batalha se deu no campo espiritual. Humanamente, todo mundo que olhava dizia, impossível, não vai dar. Vai dar processo, vai dar briga, não tinha saída. Mas quando você dobra o joelho e insiste, as muralhas caem. Não só no tempo de Josué, hoje também, as muralhas caem. Amém? Amém. E outro testemunho que eu ia dar é a questão da nossa casa também. Nós vivíamos numa casa muito pequena. E aí, vieram os nossos 2 filhos e a gente começou a reformar a casa, mas percebeu que a reforma ia longe. Nós não tinha mais dinheiro, não tinha como terminar. O dinheirinho que tinha dava para fazer mais alguma coisa ali. Se nós gastássemos, não ia dar para terminar. E também nós ia ficar sem dinheiro, né? E a renda sempre pouca, sempre baixa. Meu Deus, e agora? Providencia um lugar para nós, ou uma forma de nós, sei lá, terminarmos essa reforma, ou um outro lugar. Não sabemos. E aí, é interessante. Apresente ao Senhor a sua necessidade. Essa era a nossa necessidade. Ter um lugar adequado para a nossa família, para viver com dignidade, com espaço para os filhos. Gente, era absolutamente impossível, humanamente, nós termos uma casa maior. Hoje, e eu vou encerrando mesmo, né? Hoje a nossa casa, ela é quase que 3 vezes maior, com um quintal legal. É óbvio que tua casa sempre tem alguma coisa para fazer, né? Para ficar do jeitinho que a gente quer, do jeitinho que a gente sonha. Mas olha, humanamente, absolutamente impossível pensar que nós conseguimos estar onde estamos hoje. Do nada, entre aspas, porque a gente sabe que não é do nada, é o Senhor agindo, nós recebemos um convite para trocar de casa. Sabe, nós não tínhamos sequer pensado nessa possibilidade de acontecer dessa forma, mas o Senhor, na oração constante, nos garantia que Ele iria cuidar de nós. Essa era a palavra forte. Eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar de vocês. E nós tomávamos posse, mesmo não sabendo como seria, assim como Maria também não sabia como ia acontecer, mas o Senhor fez a obra. Meu irmão, é muito importante que você possa também dar o seu testemunho, mas para isso, faça a experiência. Amém? Amém. Nós acreditamos nisso. Acreditou e teve fé e aconteceu. E aconteceu. Esse é o segredo. É o milagre de Deus, né? Milagre de Deus. Vamos aplaudir nosso Senhor, que realiza milagres na minha, na sua, na nossa vida. Mas nós precisamos crer. Porque Ele é o Deus do impossível. E Ele cuida de nós melhor do que se nós fôssemos pedir para Ele. Porque Ele sabe do que nós precisamos.